A paz, povo de Deus. Que bom estarmos aqui. Que bom ter essa esperança em nossos corações. Que bom ter essa sede. Estava lendo Salmos, capítulo 40, 41. E ali fala, o salmista diz que a alma dele ansiava pela presença de Deus. É maravilhoso, a alma dele ansiava pela presença do Espírito de Deus. Ali ele também confessa que ama a casa do Senhor. Eu tenho uma mensagem muito abençoada da parte de Deus para entregar a cada um de vocês. Isso vai alegrar muito o coração de cada um que crê em Jesus. Vamos fazer uma oração antes de nós irmos para a palavra. Que Deus possa nos abençoar. Ele nos deu a mensagem, é lindo que nós vamos desfrutar aqui, mas vamos pedir ao Senhor que Ele coloque palavras que venham expressar pelo menos um pouquinho da grandeza do que nós vamos ler. Eu sei que as palavras humanas não alcançam isso, mas que Ele possa proporcionar para nós um pouco do entendimento dessa mensagem, que Ele coloque palavras em nossas bocas. Nós, como seres humanos, não temos a capacidade, eu pelo menos não tenho essa capacidade de exprimir a grandeza do que nós vamos ler aqui, mas pela misericórdia do Senhor e pela bondade dEle, que Ele possa colocar essas palavras em nossas bocas, que atinja direto o seu coração. A notícia que nós temos é que até dia 31 de maio nada funcionará de igrejas, de coisas que eles dizem que não é essencial. A igreja deveria ser a coisa mais essencial, mas isso é o povo que diz. Nós sabemos que a igreja é a coisa mais essencial que existe. Jesus, ele ressalta que a palavra dele é mais importante que o alimento que essa multidão está indo para o mercado comprar, mas não tem a mesma disposição para vir na igreja, ou proíbem, né? Mas vamos orar para que Deus anime o nosso coração, para que Deus encha o nosso coração com essa verdade e essa paz que nós temos em nome de Jesus. O pastor Silas vai começar essa oração e agradecer a Deus e ao mesmo tempo pedir a Deus para que nos conceda a graça de pregar a palavra dele, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Vamos orar então. Fecha os seus olhos e eleve o teu pensamento até a Deus. Se desligue agora de todas as coisas que são terrenas. Esqueça todas as notícias ruins, tudo que está acontecendo em tua volta, e ore, fale com o teu Pai. Pai Santo, Pai querido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar diante do Senhor. Pai, nos reunimos em teu nome. O Senhor disse que onde houver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos mais de ti, Pai. Nós queremos, meu Deus, te conhecer, te buscar. Nós queremos, Pai, que a tua palavra ela chegue ao nosso coração. Meu Deus, que a nossa mente, o nosso coração possam estar atentos e abertos, Pai, para receber a tua palavra. A tua palavra ela relata sobre uma mulher chamada Lídia que ouvia um homem chamado Paulo pregando a tua mensagem, a tua palavra, mas ela não compreendia até que o teu Espírito Santo tocou no coração dela e ela aí então pôde entender o que Paulo pregava. Sabemos assim, Pai, que não é a inteligência ou a capacidade humana que compreende a tua palavra, e sim o teu Espírito Santo é quem revela a tua mensagem em cada coração. Que o teu Espírito Santo venha tocar em cada coração de cada pessoa, Pai, que ouvir esta mensagem, e que nós possamos ter entendimento, Pai, porque este é o verdadeiro fruto do teu Espírito, este é o verdadeiro selo
do Teu Espírito Santo, entendermos e compreendermos a Tua palavra, e só assim Te conheceremos. E só assim poderemos então guardar os Teus mandamentos. Porque quando guardamos os Teus mandamentos, nós Te conhecemos. Aquele que não guarda o Teu mandamento, esse não Te conhece. Pai, abre o nosso coração, nos torna mais sensíveis à Tua voz e nos dá disposição, Pai, logo após acabar a pregação, nos dá disposição para colocar em prática aquilo que temos aprendido do Senhor. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e Te agradecemos, Pai, por tudo e todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Glória a Deus, amém. Eu recebi muitos recados no WhatsApp, desejando-me uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe, que Deus... E é bom lembrarmos da Páscoa. O que nós vamos ouvir na palavra de Deus fala muito também de Páscoa. O que é Páscoa verdadeira? Tem nada a ver com chocolate, isso é ridículo. Tem nada a ver com coelho, é mais ridículo ainda. Primeiro que coelho nem põe ovo, isso é ridículo. É uma coisa... Eu acho que nem ridículo é nojento. Então, eu espero que cada um que tenha me mandado uma feliz Páscoa entenda pelo menos o que é Páscoa, pela palavra. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Você tem ela em suas mãos aí? Por favor, por gentileza, abra ela em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Em nome de Jesus. Achou, amados? Colossenses capítulo 1, versos 13 em diante. O título da minha Bíblia diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Na quarta-feira, quando eu acabei a mensagem, Deus me deu a mensagem de hoje. E durante esses dias, aliás, na sexta-feira, né? Não na quarta, na sexta-feira, no sábado, no domingo, o dia inteiro, Deus falou em meu coração sobre esse assunto aqui. E o Espírito Santo, ele foi me mostrando na Bíblia, em outros livros, a mesma concordância. Aliás, eu dependo dele para isso. Na realidade, eu não sei pregar a palavra de Deus, mas eu sou usado por Deus. Na realidade, homem nenhum sabe pregar. Homem nenhum sabe orar como convém. A Bíblia diz em Mateus 10, 20, que não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai falará em vossas bocas. Então a pregação tem que ser guiada pelo Espírito de Deus. Quando o homem fala, ele cria heresia. Quando o pregador, ele tem o próprio entendimento dele, em si próprio, ele não edifica ninguém. Mas quando o Espírito Santo fala, pela boca do mais simples pastor, ele edifica. Ele promove salvação ali. O título da minha diz assim, ó: a excelência da pessoa de Cristo. E a minha Bíblia, a tradução dela, se eu não me engano, está aqui, é Revista e Atualizada no Brasil, segunda edição, Revista e Atualizada. Diz assim, ó: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Vamos ler comigo o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção. Ele, não tem S, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus é o Filho do amor de Deus. Jesus é o Filho do amor de Deus. Aquilo que o pastor Juliano Som pregou com muita propriedade, com muita sabedoria que Deus colocou no coração dele. Ele disse que Jesus é o amor de Deus materializado na terra. É verdade. É verdade. Quando a gente abraça alguém com amor, quando uma pessoa fere a gente e ela se arrepende e vem nos pedir perdão e damos aquele abraço, é Deus reconciliando a pessoa com o Espírito de Deus. Ele nos libertou do império das trevas. O império das trevas é o sistema. Por exemplo, existe um sistema no mundo demoníaco, diabólico, humano, terreno, que não tem nada a ver com a palavra. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito de Deus, quando ela é liberta pelo Espírito de Deus, ela não é mais enganada nem por falsos pastores, ela não é enganada mais por filosofias, ela não se prende mais por palavras fictícias, fingidas, ela não é levada por doutrinas, nem para um lado nem para o outro. Se não me engano, em Efésios, que nós não somos mais como um menino agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Não. Quando nós somos libertos das trevas pelo Espírito de Deus, não somos mais enganados por ninguém. Nós analisamos a pregação pela palavra e nós vamos ver se ela tem fundamento ou não. E o Espírito da verdade nos conduzirá a toda a verdade. Não há como enganar um filho de Deus, como levar ele para uma heresia. Por exemplo, se ele me libertou do império das trevas, está falando de Jesus, então como é que eu posso fazer uma campanha para ser liberto se ele já me libertou? Aqui ele está dizendo que ele nos libertou, foi feito, não é que ele vai nos libertar, nós já somos libertos. Quando você diz assim, eu aceito Jesus como meu Senhor, naquele momento as trevas caem por terra na sua vida. Olha, leve esse objeto aqui consagrado, quando chegar na tua casa vai ser liberta. Não. Quando você aceitou Jesus, você entrou na sua casa, Jesus entrou com você, e aonde habita Jesus, ali há liberdade. Aonde o Espírito de Deus habita, ali há liberdade. Você entrou com o Espírito de Deus na sua casa. Tem nada a ver com essas coisas, heresias. Vamos ver o versículo 14. Esse 14 aqui é a parte mais que eu quero mais desfrutar com você. Amém? No 14 diz assim, ó: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Paramos aí um pouquinho. Redenção. Eu preparei aqui um dicionário normal. O pastor Silas já vai ler aqui. Eu tenho aqui também dicionário bíblico. Eu preparei isso para você desfrutar comigo. Não vai ficar nada da minha palavra. Eu não estou pregando aqui o ocelítico ou algo que eu acho, não. Eu estou falando da Bíblia.
tem o dicionário bíblico, e tem o dicionário de escola, Aurélio, normal. Eu quero que o pastor Silas leia no dicionário brasileiro. Aqui não é um livro bíblico, aqui é um livrinho, é um livro, um dicionário de escola. Amém? Escola que a gente conseguiu aqui, e tá bem batido, a gente usa bastante ele. Eu quero que o pastor Silas leia para você o que é redenção no dicionário. Redenção, ato ou efeito de remir ou redimir. Neste dicionário bíblico que eu mostrei para você aqui, tá assim, ó: redenção é o pagamento de um preço ou valor em troca do livramento de alguém. Ele nos libertou, livramento do império das trevas. Olha só, é o pagamento de um preço ou valor em troca do livramento de alguém, ou de algo que estava aprisionado ou escravizado. Então, vamos meditar comigo em algo aqui. Eu não consigo entender, a minha mente não consegue aceitar e nem entender isso. Por exemplo, eu até vi uma live de um pastor hoje dizendo que está pagando um preço. Que preço? Que preço? A redenção que liberta alguém não é a do pastor, é do homem que morreu na cruz, chamado Jesus. Eu não pago preço pela igreja, eu não pago preço pelo altar, eu não pago preço para ninguém, por ninguém. Por quê? Em mim não tem como ter esse preço. Eu não consigo entender. Agora o culto vai ser uma bênção, sabe por quê? Porque eu paguei um preço. Hipócritas. O preço que me salvou não é o do pastor. Às vezes eu me sinto, parece que eu sou um pato feio, sabia? Pastor, o senhor vai no monte? É claro que eu vou. O senhor não paga preço no monte? Não, eu vou adorar no monte, eu não pago preço. Alguém já pagou. Pastor, quando o senhor sobe no altar, o altar depende do preço que tu pagou? Claro que não. O altar depende do preço que ele pagou. O homem da mão furada pagou um preço pelo altar, pela minha vida. Eu não consigo entender. Tem gente que vai no monte, leva um pano vermelho e vai lá no monte, passa a noite no monte e tem a cara de pau de dizer no altar que ele pagou um preço para consagrar aquele pano, e aquele pano vai abençoar os membros que tocar no plano. Até onde vai essa hipocrisia? Eu quero dizer algo para você, amado. O preço que te abençoa já foi pago por Jesus. O preço que te liberta já foi pago por Jesus. O preço que te cura já foi pago por Jesus. O preço que te dá alegria, que te redime do pecado, o preço que te perdoou já foi pago por Jesus. Eu nunca vi tanto pastor pagando outro preço. Você vai ter que fazer uma nova aliança com Cristo. Que nova aliança é essa aí? Quanto é que é o preço? 10 mil? 15 mil? Você vai fazer uma nova aliança com Cristo. Que nova aliança? Fala para mim, que nova aliança?
A da cruz ficou velha? Que nova aliança? Que aliança com dinheiro na igreja? Redenção em Cristo. Eu pedi a Deus há uns anos atrás para Ele me explicar melhor como redenção. Medita comigo. Se você for em uma lanchonete, por exemplo, fazer um lanche, você e sua família, e de repente chega uma pessoa necessitada, um mendigo, e ele pede uma comida e ninguém dá para ele. Aliás, um exemplo, como Deus mostrou para mim. E você vê aquela pessoa sendo escorraçada, humilhada, chamam de vagabundo, sai daqui, está mal vestido, está maltrapilho. Mas você olha para aquele homem estando no restaurante e sente compaixão dele. E você diz para o homem assim: senhor, por favor, pare um pouquinho aí. Vem cá, quero conversar com o senhor. E você chama o garçom. E você fala assim: garçom, o restaurante, ou sei lá, um ambiente de alimento ali. E você fala assim: olha, tudo que esse homem quiser beber, comer, eu estou pagando. Neste momento, aquele necessitado tem um direito, porque alguém disse que pagaria o preço por ele. O restaurante ou a lanchonete, eles são obrigados a servir aquele homem necessitado, aquele mendigo, porque alguém disse: eu vou pagar a conta. Tudo que ele quiser comer e beber, eu assumo. Prepara uma mesa para o homem necessitado, para o mendigo, e pergunta para ele: o que é que o senhor quer? Vamos supor que eu seja o mendigo. Faz o seguinte: prepara um prato aí com carne, feijão, me traz aqui bastante cebola. É o prato que eu gosto. Vamos falar da comida que eu gosto. Capricha aí, eu quero uma, sei lá, não é muito bom, né? Mas dá uma Coca-Cola gelada aí com um limãozinho dentro aí. Aí, se tiver uns bifes aí, ou um peitinho de frango, manda vir que eu tô com fome. No momento que ele está pedindo esse alimento, há uma preocupação nele? Não, porque ele ouviu claramente que aquele homem do lado disse: eu vou pagar tudo que ele comer e beber. No fim da alimentação desse homem necessitado, ele vai no balcão pagar alguma coisa? Não vai. Porque ele ouviu claramente que aquele homem que estava ali disse: eu vou pagar a conta dele, tudo que ele quiser comer e beber, eu darei. E aquele homem vai sair dali com a mente pesada porque comeu e não pagou? Não, ele vai sair com o coração agradecido porque alguém assumiu a conta dele. Agora medita comigo: não foi o que Jesus fez na cruz por mim? Então por que às vezes eu entro na igreja, eu já entro endividado? Faz isso, paga isso, dá uma oferta de tanto para receber tanto, que Jesus vai te abençoar, que Ele vai te honrar, porque você deu tanto de oferta. Da onde que isso é bíblico? Então a redenção de Cristo fica escondida. A pessoa não descobre que ela tem o preço pago por Jesus. Nós temos redenção em Cristo. Pastor, então nenhum pastor pode pagar preço por ninguém? Eu não acredito nisso. Eu não acredito, porque ninguém pode superar
o sacrifício da cruz. É com tristeza que eu falo isso. Em parte eu fico feliz porque eu descobri. Se uma pessoa chegar para mim assim: pastor Celídio, eu estou pagando um preço por ti, eu chamo ela de hipócrita na cara. Sou hipócrita, ou seu hipócrita. O preço por mim já foi pago. Cai fora o fariseu. Cai fora fariseu, hipócrita, medíocre. Eu tenho o preço da redenção do corpo de Jesus. Orar por mim, amém. Orar por alguém é pagar preço? Ou é interceder por alguém é pagar preço? Deixa eu ler algo na Bíblia para você. Algo na Bíblia. Deus falou comigo na palavra. Você conhece o livro de Isaías? Capítulo 64. Isaías 64, versículo 6. Aqui Deus ele generaliza tudo. Todos nós, capítulo 64 de Isaías, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, todos nós, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, se Deus compara as nossas obras, o que achamos que fizemos de bom, como trapo de imundícia para uma alma, fala para mim, como? Você que é crente que está me ouvindo, até mesmo você que não é crente que está me ouvindo hoje, não se esqueça, o Filho de Deus, Ele pagou por você. Você não deve nada para pastor nenhum. Deve uma gratidão, deve amar o seu pastor, mas a tua salvação não veio da mão dele. Deve respeitar o teu pastor, ter temor para com ele, só que nunca leve ao pastor o preço pela tua alma. Mas ele vai prestar conta de você a Deus pela sua alma, mas ele não paga preço por você. A obra de Deus não é algo pesado para mim. Talvez eles confundem, né? Quando Jesus pede para negar-se a si mesmo, que quiser vir após mim, eles acham que isso é pagar preço. Em certa forma pode ser, mas eu vejo muitas pessoas dizendo assim: o culto foi uma benção porque eu estou jejuando. Eu paguei um preço para esse culto ser bom. Engraçado, né? O Espírito Santo está desempregado agora. Muitas vezes eu vejo pastores falar: estou em consagração no culto, em cima do altar. Quando eu estou me consagrando, é eu e Deus. Só a minha esposa sabe, porque ela é minha esposa. Ela vê. Quando eu jejuo, só a minha esposa sabe. Quando eu passo a madrugada orando, a minha esposa me vê, porque ela acorda de manhã e me vê fora da cama. Membro não sabe, obreiros não sabem. E quando os cultos é uma bênção, que é uma bênção, eu não a retribuo o culto abençoado por causa de mim. É por causa dele. É por causa da palavra. Olha para mim, não tira a honra da palavra. Não tira a honra da redenção da cruz que Cristo conquistou para mim e para você. Não mexe com ela. Agora Salmos 48, 49
versículo 8. Eu quero pedir para o pastor Silas ler Salmos 49, capítulo 49, versículo 8. Há uma redenção por você. Alguém pagou um preço caríssimo por você. Homem nenhum pode alcançar isso. Eu já vi besteiras como essa. Eu paguei um preço caro por essa alma. Quem que você pensa que é? Quer dizer que Jesus Cristo, o que Ele fez, a redenção dele, depende do que você faz agora. Na cruz Ele dependeu de quem? Do Pai só. Os caras chegaram agora, estão pregando alguns dias só, já estão pagando preço por alma. Os caras são bons. Jesus, misericórdia, hein? Ele pagou pela minha vida. Não foi com dinheiro, não foi com promessas. No tempo da minha ignorância, me disseram para mim que se eu andasse 50 quilômetros e desse R$500 da igreja, Deus ia me ouvir. E eu fiz. Lembra que no tempo da ignorância, eu era ignorante. Aí lendo a Bíblia e conhecendo Jesus, eu descobri que o preço que me abençoava tinha sido pago na cruz. E eu andei 50 quilômetros. A única coisa que fez por mim é que eu fiquei um pouquinho mais, sei, assim, com o corpo mais leve, assim, sabe? Exercício que pouco aproveita. E o R$500 que nunca fez nada por mim. Tu vai andar 50 quilômetros, 5 quilômetros por dia tu vai andar. Vai trazer a oferta e Deus vai te abençoar. E a redenção de Cristo ficou aonde? Eu quero que o pastor Silas leia para mim com atenção. Você vai ler com atenção com ele. Vamos comentar sobre isso. Amém? Salmos 49, 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. A Bíblia é tão abençoada, é tão pura, que ele diz que a tentativa cessará para sempre. Como assim cessar? No momento que ele inspirou na cruz e disse: Pai, está consumada, você foi livre. No momento que ele expirou e disse: Pai, está consumado, você foi livre. Você foi comprado com sangue. Então ninguém tem que pagar preço por ninguém, mas anuncia esse preço. Eu acredito de todo o meu coração nisso. Eu não consigo sair daqui e num monte consagrar uma chave, consagrar um pedaço de pano. Hipócritas. E vim dizer: olha, quando você tocar nisso aqui, Deus vai te abençoar. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Você já é a bênção. A palavra de Deus te abençoa na cidade e no campo. Não anula isso. Paulo disse em Gálatas 2:21: eu me recuso a anular a graça. A redenção é graça, algo que eu não mereço, mas já é meu. Eu me recuso a anular a graça de Cristo. Se a justiça dele vem pelo que eu faço, a graça não é graça, ela foi anulada. Quer anular a graça? Está perdido aí. Vai viver pela lei? Então viva por ela, separado de Cristo, porque ou é a lei ou é Cristo. Tem alguma coisa para comentar sobre isso aí, pastor? Olha só, ele vai ler de novo, só um pouquinho, ele vai ler de novo Salmos. A redenção da alma, da nossa alma, é caríssima.
E eu li em Isaías 66:4 que nós somos como um imundo e todas as nossas justiças é como trapo de imundícia. Então paga como? Se tudo que você acha que fez de bom é trapo de imundícia, como é que você consegue pagar por uma alma? Já que Cristo fez e você está negando ela. Tua alma foi resgatada por duas mãos furadas. Por um lado, transpassado com uma espada, com mais de 490 cortes do seu corpo, os ossos aparecendo. Este foi o preço. Quando alguém falar para você dizendo que está pagando um preço por você, corre, fica longe, é fria. Agora, quando você atribuir a cruz do Calvário pela sua alma, aí você vai ser feliz. Amém? Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. É o que eu tinha separado aqui para ler quando o pastor Celi estava lendo ali sobre o fato de todos os nossos atos ser trapo de imundícia. Aqui no Novo Testamento também, em Romanos capítulo 3 e versículo 9, diz assim, ó: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pode comentar um pouquinho. Como Paulo aqui está citando, né, o texto de Salmos, capítulo 14 e capítulo 53 também, ele diz que todos se tornaram inúteis. A palavra inútil significa que não presta para mais nada. É como Jesus falou, né? Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E tudo que a gente faça hoje, mesmo que a gente sofra, ou mesmo que talvez a gente venha a morrer como os discípulos morreram, isso não é um pagamento de preço, mas quero que você abra um privilégio em Filipenses. Olha só, Filipenses capítulo 1 e versículo 29. Filipenses capítulo 1 e versículo 29. Porque vos foi concedido a graça, na linguagem de hoje diz privilégio, de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Porque vos foi concedida a graça, o privilégio de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Ou seja, nos foi dada a graça. Padecer aqui, padecer tem vários significados, um deles é morrer. Ainda que a gente morra por Cristo, isso não é um pagamento de preço, é um privilégio, uma graça, pois nem isso a gente merece. No livro de Atos, relata que Pedro e João, eles foram presos e apanharam. E proibiram eles, deram uma sova, uma surra neles, espancaram eles e liberaram eles, falaram, olha, não falem mais de Jesus. E eles saíram do sinédrio regozijando, sabe, comemorando, eles saíram contentes, porque foram achados dignos de sofrer por causa de Cristo. Eles não consideraram aquilo um sacrifício ou um preço que eles estavam pagando, e sim uma graça, um privilégio, porque eles tinham essa consciência de que nem isto nós merecemos. Nós não merecemos morrer por Cristo, morrer por Deus, morrer pelo seu Evangelho. Na verdade, nós, por natureza, nós somos merecedores da ira de Deus, diz a palavra. Eu não lembro agora o livro exato. Que nós, por natureza, nós somos merecedores da sua ira. E tudo que vier
através de Deus para nós hoje é um privilégio, é uma graça. Amém? Nesta linguagem da Bíblia aqui, linguagem viva, eu quero ler algo para você aqui em Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Nessa linguagem aqui, diz assim, ó: mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra do Senhor Jesus Cristo. Olha só, a obra do Senhor Jesus me destinou a realizar, a obra de confiar, de contar aos outros a boa nova. Paulo está dizendo que o que ele recebeu de Jesus foi a graça, a ordem de anunciar as boas novas. Aqui Paulo não diz que pagou preço por ninguém. Os pregadores de hoje são melhor que Paulo, né? Os pregadores de hoje estão anulando ou estão fazendo melhor que a obra de Cristo. Não, amados. Eu vou ler de novo. Olha só: mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou a realizar, a obra de contar aos outros as boas novas da graça e do amor de Deus. Quer dizer, eu fui chamado, o pastor Cílio foi chamado, meus obreiros foram chamados, qualquer pregador foi chamado para anunciar a obra do Senhor, não para fazer uma melhor que a dele. Entende, amado? Se você olhar para isso aqui, se você analisar isso aqui, algo em seu coração vai surgir com muito mais força, com muito mais intensidade. Diz assim, ó, agora o versículo 15 de Colossenses 1,15 diz assim, ó: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. Presta atenção: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17: ele é antes de tudo, de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então tem gente querendo melhorar isso aí, não tem. Ele subsiste, todas as coisas subsistem por causa dele. A minha redenção é por causa dele, não é de ninguém mais. 18: ele é o cabeça do corpo da igreja, não é o pastor, é Cristo. Ele é o princípio. Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primeiro, ele é primeiro. Pastor, você é anunciador disso, você não paga preço. Sabe por que vai ter crítica dessa pregação? Porque eles não querem perder o poder sobre as pessoas. Só que a minha Bíblia diz que seja a paz de Cristo o árbitro em sua vida. Não, pastor. Seja Jesus, seja o Espírito de Deus que diga para você: não vai, faça, não faça. Não, pastor, o Espírito de Deus faz isso. Aquele que é guiado como Espírito, pelo Espírito de Deus, é como o vento: ouve-se a sua voz, sente o vento, mas não sabe para onde vai e nem
para onde vem. E aí? E você acha que o teu pastor está pagando um preço no monte por você, e você vai trazer a sua oferta porque ele orou no monte, e de manhã você vem um culto e nossa, agora Deus está em dívida. É ruim. Eu já vi um pregador falar assim: você tem que jejuar até desmaiar, aí Deus vai te abençoar. Outros diziam assim: bota Deus na parede. É complicado essas coisas. Colocar Deus na parede. Eu já fui em cultos que eu vi o pregador falar assim, e eu era um pregador. Eu era para ter ficado em casa aquele dia. Ele disse que você tem que afrontar Deus. Você é pó e cinza, miserável sem Jesus, e você vai afrontar Deus e vai provocar Deus. Afrontar Deus, colocar Deus na parede. Não é soberba isso? Igreja, se humilhe diante de Deus, amados. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, amém? Só pelo sangue dele. A redenção que salva a tua alma está em Jesus. Não está numa igreja, não está num pastor. A igreja, o pastor vive pela redenção que está em Cristo, porque Ele é o primeiro. A primazia de tudo está em Jesus. Amém? Amados, feche seus olhos um pouquinho. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por tua palavra. E eu te dou graças por tudo, Pai, em nome de Jesus. Que cada um entenda esta palavra. Que cada um entenda, meu Deus, essa mensagem em nome de Jesus. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Meditem em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus.